Olá, queridos amigos da TV Nova Luz e demais redes associadas. Me deu uma saudade enorme da TV Nova Luz nos primeiros tempos, quando ainda era em Bangu, Ricardo, que a gente começou a fazer as gravações, né? O ideal da TV Nova Luz, criada para iluminar os nossos dias. Hoje é uma rede, é um centro espírita virtual. E tem um trabalho tão lindo. Hoje nós não estamos mais em Bangu, a gente está aqui no Terreirão, aqui na... Como é que chama? No Recreio, né? No bairro Recreio. E lá no Terreirão tem um trabalho lindo, porque quem nos abriga é o Recanto da Prece, o Grupo Espírita Eurípides Bezerra, Eurípides Bassanufo, o Grupo de Estudos Eurípides Bassanufo, e lá nós damos atendimento a 50 crianças, em torno de 50 crianças que almoçam lá, outras jantam, tem almoço e janta para todo mundo. É muito lindo o trabalho, vale a pena vocês participarem desse ideal. Não é isso, Ricardo, Marquinhos? Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma alegria estarmos juntos nesse trabalho que já corre ano, né? Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Obrigado, Leila, pela lembrança do grupo do Eurípides, que faz parte de nossas vidas, porque lá foi que nós construímos o estúdio da TV Nova Luz quando saímos do Lar Fabiano. Não havia mais espaço físico para a gente, e aí foi criada a TV Nova Luz, que ilumina seu dia, e ainda com uma vinheta muito simples, muito modesta, e a partir daí que começamos o nosso trabalho, que era diário, e mais tarde tornou-se para nós podemos dizer assim, um conjunto de materiais de pesquisa que continua ocorrendo até hoje. Então, vamos lá, vamos continuar os nossos estudos. Nós estamos no tomo 4, é bom lembrar sempre que este livro é Deus na Natureza, escrito por Camille Flammarion, que inspirou esse trabalho, tem 5 tomos, e o 5º tomo, tomo 5, ele fala sobre Deus. Então, nós já estamos bem pertinho de Deus, porque hoje nós estamos no tomo 4, na 3ª parte, que é o destino dos seres e das coisas. No capítulo 1, Plano da Natureza, onde Camille Flammarion fala da construção dos seres vivos. A gente está caminhando devagar nas páginas do livro para que vocês possam acompanhar, porque não é um livro que a gente possa pegar e ler de cabo a rabo, sem meditar, sem procurar a intenção do autor. É muito bonito esse trabalho. Então, muito obrigado pela presença de todos. Vamos lá, Ricardo. Sentinela entre os mundos material e espiritual. Mediante a estrutura engenhosa da vista, os objetos exteriores passam do campo físico ao mental. É um mecanismo que se molda a todas as contingências. Descia o nosso mútuo desejo. Ele se adapta às variações de luz, como as de espaço, e faz o que nenhum outro instrumento é capaz de fazer, isto é, sabe distinguir os corpos celestes, as distâncias enormes, tanto quanto os seres microscópicos que lhe cercam de centímetros. Brewster tem razão quando denomina sentinela que guarda a passagem entre o mundo material e espiritual, executando a permuta de suas comunicações. Euler, o físico, diz: o olho ultrapassa, portanto, infinitamente todas as máquinas que o engenho humano possa construir. Legal ele já começar esse capítulo falando como a gente consegue identificar as belezas do mundo, né? Como é que um órgão tão aparentemente que parece simples, ele tem uma capacidade tão grande, né, de transformar as informações que Deus colocou no mundo em conteúdo para nosso cérebro poder fazer um filtro e entender as diferenças, entender
os riscos, entender quais são as virtudes, quais são as diferenciações. Então, eles colocam isso, ele já começa a colocar a definição de uma parte do nosso corpo como um identificador, né, de tudo aquilo que a gente pode codificar a informação que Deus colocou para a gente, né? E aí ele coloca uma coisa muito bonita aqui, né? Sentinela que guarda a passagem entre os mundos material e espiritual, executando a permuta de suas comunicações. Então, aqueles que são capazes de espiritualmente enxergarem os dois mundos, conseguem ter essa transposição do mundo para o outro, né? Ter essa capacidade como fosse um sentinela, como fosse um guarda, como fosse ali alguém que está alertando as diferenças entre os mundos, né? Ou tomando conta dessa diferença e dando essa habilidade de você entender a mais do que aquilo que a gente está desenhado para fazer dentro da materialidade, né? Muito bonito, né? Como sempre gosto de falar, né? Flammarion, ele é um poeta, né? Eu não, né? Todo mundo fala que ele é um poeta e ele sempre transforma, é o poeta dos céus, né? Ele sempre transforma as coisas físicas para uma visão poética espiritual. Então, coloca muito bem nesse comecinho, já, né? Como ele está mostrando, como a Leila falou no começo, a gente está desenhando os passos para chegar em Deus, né? E aí o Flammarion começa a desenhar como é que a gente chega em Deus, e aí põe aí abre alas os nossos olhos, né? Nossa capacidade de identificar um órgão dos nossos sentidos que ajuda a nos identificar a diferença entre os mundos e a beleza entre os mundos, né? Muito legal isso, da maneira que ele coloca, poética, né? De mostrar essa capacidade de você enxergar dois mundos como um sentinela, como alguém que está, como alguma coisa que transforma, que muda e que te dá essa habilidade de ver além daquilo que a gente naturalmente vê. Quando a gente está meio, não cego fisicamente, mas a gente está cego da normose, né? Que a gente passa as coisas e não identifica. Então, se você estiver atento, seus olhos vão lhe mostrar as diferenças, as belas diferenças desse mundo. Que lindo, Marquinhos. Você também está poético hoje, viu? Pode virar, Ricardo. Sou eu? Né? Sim. Obra de mero acaso. Os ateus ousam sustentar que os olhos, bem como o mundo inteiro, não passam de obra de mero acaso. Não reconhecem na estrutura do globo visual indício qualquer de sabedoria. Antes, acredito haver motivo para lastimar-se a imperfeição, de vez que não domina a obscuridade, não atravessa uma parede, não distingue as particularidades de um objeto mais distanciado, quais a Lua e outros corpos celestes. Gritam eles, alto e bom som, que o olho nada tem que indique um desígnio, e foi feito ao acaso como qualquer fruto silvestre, pelo que for absurdo dizer que tivemos olhos para podermos ver. Mas que coisa interessante, né? A pessoa consegue enxergar defeito no olho, que realmente a gente não enxerga através da parede, tampouco se a escuridão, se não tiver luz, a gente também não enxerga. Então, ele fala, não tem nada de maravilhoso nisso daí. Vocês que são românticos é que percebem uma estrutura tão bonita aí. É uma obra do mero acaso, essa coisa tão inteligente, essa retina, tudo que nós já estudamos do olho, né? Que isso aí é quase uma conclusão do que a gente já viu. Fala aí, vocês dois, o que vocês acham desse absurdo de dizer que aliás, é um órgão cheio de defeito, que não nos mostra aquilo que a gente precisa ver. Que a gente sabe que o gato enxerga à noite, né? A gente sabe de outros bichos, guaxinim, que fica com aquele olho brilhando, assim, enxergando à noite, e a gente não tem esse poder. Fala aí, Ricardo, Marquinho. Cedo a palavra, Marquinhos. Eu acho que
a pessoa estava num mau humor desgraçado quando falou isso aí, desculpa pela palavra. Uma pessoa que não consegue enxergar a beleza num olhar, é porque está olhando muito. Esse está precisando de óculos mesmo, pelo amor de Deus, óculos na alma. Graças a Deus que eu uso. Fala, Ricardo. O que dá para perceber claramente é que, como não existem justificativas plausíveis para dizer que o olho nada mais é do que algo que consegue nos ajudar a ver parcialmente o mundo que nos cerca, as pessoas vêm com esses argumentos vazios, cujo único objetivo é confundir mais do que esclarecer. É sob esse ponto de vista que nós vemos. Aí não há o ceticismo científico, pelo contrário, há um negacionismo não científico. É verdade. É uma falta de entendimento evolutivo também, né, Ricardo? Não dá para a gente ter todas as habilidades melhores de todos os órgãos, porque senão a gente também não desenvolveria o nosso intelecto. Os animais, eles têm algumas, ou audição, ou olfato, ou a própria visão diferenciada, porque é uma questão de adaptação para a sobrevivência. Mas eles não têm o desenvolvimento intelectual que a gente tem para poder fazer milhões de outras coisas, no caso até ter a capacidade de estarmos aqui discutindo sobre esse assunto. Então, não dá para a gente também achar que isso é uma limitação, na verdade é um equilíbrio. O ser humano ele precisa de equilíbrio e o que precisa ser desenvolvido é sua capacidade moral, sua capacidade intelectual. Então, os órgãos dos sentidos, eles são apoio técnico para que você possa se desenvolver moralmente, né? Tanto que se faltar algum dos sentidos, a nossa inteligência ela pode continuando sendo desenvolvida pela melhor utilização de outros, né, sentidos. Então, se eu perco a visão, eu posso ter uma audição melhor, eu posso ter um tato melhor, eu desenvolvo outras coisas para poder continuar evoluindo intelectualmente. Então, como eu disse, essa pessoa devia estar muito de mau humor, coitado. É verdade. Eu ainda acredito que nós somos mais do que beber, comer e dormir. Exatamente. Vamos virar. Vai lá, Ricardo. Que perfeição! Os raios luminosos, tornando-se convergentes ao atravessarem o cristalino, e mais ainda, pelo humor vítreo que lhe segue, tendem a reunir-se num foco comum e formar uma imagem que vai se desenhar na superfície da retina. O olho se adapta, pois, de si mesmo às distâncias, seja pela contração da íris, seja pelo alongamento ou retração do eixo do cristalino. Perguntamos a Newton se o olho poderia ser feito sem conhecimento da ótica. Para responder, o ilustre pensador com essa estrutura demonstra, sem contestação possível, não só a existência de uma inteligência conhecedora da ótica, como capaz de lhe submeter às leis todos os movimentos da matéria. É lógico que essa inteligência conhecedora da ótica foi desenvolvendo os nossos olhos segundo as capacidades do planeta e segundo as necessidades dos espíritos que iriam habitar esses corpos. Nós não podemos esquecer nunca que somos espíritos que habitam corpos. E os nossos corpos são adaptados segundo as nossas necessidades. Então, as nossas, aspas, deficiências ou ausências e nossas qualidades são oriundas de nós mesmos. Nós é que estamos em processo evolutivo e, com isso, todo o nosso corpo se adapta ao processo evolutivo que cada um de nós necessita. E esse processo evolutivo, ele é individual nos seus aspectos e coletivo no seu tratamento. Então, muitas vezes nós perguntamos, então, para que existem as vacinas? Para que existem os remédios? Por que Deus não nos fez perfeitos? Porque nós ainda precisamos desses instrumentos para evoluir.
Então, a existência de uma inteligência conhecedora da ótica transcende muitas vezes ao nosso entendimento imediatista. Nós esperávamos que essa inteligência criadora estalasse os dedos e todos nós enxergássemos do infravermelho ao ultravioleta. O que não é verdade. É um processo natural, seguindo as leis naturais que constam no Livro dos Espíritos, que nos fazem evoluir gradativamente. Haverá um dia em que nossos olhos terão uma percepção melhor. E quando isso irá acontecer? Quando estivermos aptos para elas. Muito bom. Tira aí, Ricardo. É o Marquinho, né? Marquinhos. A beleza de uma visão. Preciso audácia para que, diante da construção portentosa do órgão visual, pretendê-la originária de uma força cega e ignorante, simples jogo da matéria independente de inteligência. E a luneta astronômica, que não passa de um grosseiro arranjo de lentículas, testifica ao senso comum a intervenção de um técnico, como poderia a lente dos olhos do homem, infinitamente superior a todo qualquer aparelho físico, ser considerada obra espontânea do acaso? E aqui ele está falando só especificamente da lente, né? Se a gente for olhar toda a estrutura ocular, como recebe, de que jeito recebe, qual que são uma célula que é uma capacidade de absorver e transmitir, ela inverte a imagem para o nosso cérebro poder identificar da maneira que a gente quer enxergar, e se a gente ficar de cabeça para baixo muito tempo, durante dias, o nosso cérebro ele adapta para ficar exatamente do jeito que a gente consegue ver. Então, tem que ter um entendimento muito evolutivo, muito, muito específico, porque a gente está falando só do olho, nós estamos falando só do olho, para poder, um conhecimento assim, absurdamente enorme, para poder criar uma estrutura tão complexa, para que a gente seja capaz apenas de enxergar uma imagem, de codificar uma imagem que a gente está vendo, com uma capacidade de ver isso tridimensionalmente, entender o espaço, entender o movimento, entender as distâncias, entender, enfim, tudo o que a própria natureza está mostrando para a gente. Então, não é simplesmente um jogo de lente, né? Se adaptar ao excesso ou à falta de luz, apesar de a gente não ter a visão ultravermelha, a gente consegue adaptar a visão à luz conforme vai ficando mais escuro. Então, tem todo um desenho, né, que só uma inteligência muito, muito elevada, muito transcendental, é capaz de desenvolver, para que a gente possa ter essa capacidade, né, ter esse sentido pronto para a gente poder utilizar. Então, falar que isso é obra do acaso, uma obra espontânea, mais uma vez, falo que o mau humor estava imperando nesse dia na NASA, porque não tem como a gente acreditar que isso seja uma obra de acaso, né? E sim, claro, um desenvolvimento de alguém que tem um conhecimento muito minucioso de todas as partes do nosso corpo, né? Pode virar, Ricardo. Está muito bem falado. Vocês estão maravilhosos hoje. A complexidade dos olhos. Como pode... É o seu coração, Leila, é o seu coração. Leila, está repleta de amor hoje. Obrigada. Isso é bom, né? A complexidade dos olhos. Como pode um nervo tornar-se sensível à luz? É um problema que nos importa tão pouco quanto da origem da vida em si mesma. Depois desse olho rudimentar, capaz apenas de só diferenciar a luz da obscuridade, nos deparamos com duas séries paralelas de órgãos visuais cada vez mais perfeitos, entre as quais Miller diz haver diferenças fundamentais: a dos olhos chamados simples, providos de lente córnea, e a dos complexos, que exclui os raios convergentes de todo o campo visual, exceto o pincel luminoso, que é o feixe de luz que chega à retina
seguindo uma linha perpendicular a seu plano. Que coisa maravilhosa! Então, já houve evolução na nossa visão, desde os animais até o ser hominal, né? A gente vê lá os olhos simples dos insetos, que eles só clareiam, só vê a diferença, o que eu estou entendendo, né? Entre a escuridão e a claridade, e a complexidade dos nossos olhos. Realmente não sei explicar como que os raios convergentes de todo o campo visual, porque nós precisamos da luz para enxergar. Então, a luz, o solar, o artificial, bate nas coisas e as coisas esses raios vêm para os nossos olhos, que decodifica com o cérebro. Não é assim? Fala aí, vocês. É impressionante como subestimam não só os olhos, como a nossa capacidade cognitiva de interpretar aquilo que nós estamos vendo. Porque não é só ver. Todos nós, nas condições que cada um lhe é possível, veem. Mas interpretar o que vê, entender o que vê, criar associação, desviar dos perigos, isso aí transcende um pouco até a questão apenas da visualização ou entendimento dos raios luminosos. Até mesmo para entender os raios luminosos que convergem no nosso campo visual, é preciso uma profunda e séria reflexão através da nossa cognição. Imagina, porque o que mais do que isso. Perdão. Né? Os olhos também, eles refletem várias das nossas emoções, né? A gente pode ter uma dilatação ou uma contração da nossa íris, dependendo da emoção que a gente está tendo, né? Dependendo até do nível de hormônio que está sendo liberado para que a gente possa fugir, atacar, enfim, fazer coisa, ou identificar algum tipo de coisa que a gente sente desejo, né? Então, tudo isso, ele não é só um órgão de identificação de imagem, né? Ele, como o Ricardo falou, ele traz informações para que a gente possa transformar em alguma coisa para uma tomada de decisão ou para um sentimento que ele pode até se expressar através dos olhos, até através de um choro ou através de uma constrição da própria íris. Então, tem várias coisas que o olho faz, né, que são também relacionadas à nossa parte emocional, à nossa capacidade de interpretar o que a gente está vendo. Então, Você me fez lembrar meu pai. Eu entendia tanto o olhar dele que ele não precisava falar. Quando ele olhava para a gente assim de um jeito, a gente já sabia, cala a boca. O chinelo, vai voar o chinelo. Não, ele nunca deu chinelo. E logo depois do olhar, o chinelo se aproxima. As Havaianas do Brasil foram brilhantes. E assim, quando os olhos, nos desenhos que eles dilatam os olhos, assim, eu acredito que a gente, quando está assustado, quer olhar alguma coisa mais profundamente, os olhos se dilatam, né? Como se pulasse fora. A gente abre mais para entrar mais luz no olho para enxergar, é instintivo, né? Ou aquele desenho que tem aquele gatinho lá, que o olho faz um olhinho assim, que ele fica toda dilatada a nossa pupila, aí vai dar aquele olhar de carinho, né? Que ele acaba mostra afeição. E até nas pinturas, né? A gente, quando quer expressar alguma coisa, a mudança do tipo de luminosidade que está batendo no olho, ele pode estar mostrando também um tipo de emoção. Então, o olho é um órgão que ele traz uma complexidade enorme, não só do ponto de vista de estrutura, mas de sentimento, né, de capacidade de expressar o que ele mesmo está absorvendo de informação. Por isso, Jesus falou, é a janela da alma, né? É lindo demais. Vamos virar. Vai lá, agora é Marquinhos, né? Não, Ricardo. O aparelho visual. Parece muito natural comparar o órgão visual a um telescópio.
Este instrumento tem sido sucessivamente aperfeiçoado graças a esforços de inteligências humanas, de ordem superior, e assim inferimos a formação do olho mediante análogo processo. Um nervo sensível à luz, colocado atrás da espessa camada de tecidos transparentes, contendo um espaço cheio de fluidos. Cada parte dessa camada transparente muda, contínua e lentamente, de densidade, de maneira a separar-se em camadas parciais, diferentes em densidade e espessura, colocadas a distâncias variáveis entre si, e cujas duplas por superfícies mudam lentamente de forma. Aqui um comparativo com a visão humana e o mais recente telescópio James Webb, né? Interessante a gente comentar que, por mais que a gente utilize recursos como os efeitos fotográficos e mesmo o recurso de utilizar essa câmera que está diante dos nossos olhos, elas são infinitamente inferiores à capacidade analógica de nossos olhos. Essas câmeras realizam processos digitais. Em outras palavras, elas interpretam a imagem através de uma série enorme de zeros e uns, na verdade, milhões deles. E nossos olhos interpretam a imagem como ela é. Quando nós enxergamos uma imagem, nós vemos o seu contorno, o seu comprimento, a sua largura, a sua profundidade, suas sombras. Inclusive, há um questionamento no fato de que pessoas que estavam cegas durante muito tempo e recebem ou recuperam a visão, elas têm problemas de enxergar. Por quê? Porque nós enxergamos através das sombras, muito mais do que através da luz. Então, quando nós vemos um degrau, nós não estamos vendo o degrau, nós estamos vendo a sombra que o degrau faz no degrau abaixo, ou no chão, que fica logo à seguida. E essa é a nossa capacidade de interpretar profundidade, através das sombras. E isso que os pintores utilizam. Nossos olhos analógicos são, e deverão ser durante muito tempo, mais capazes de ajudar-nos a interpretar o mundo que nos cerca do que um telescópio. Coisa linda, hein? Vira aí, Ricardo. Evolução das espécies. Os observadores assinalam no sistema darwiniano uma certa reserva favorável a Deus, mas essa reserva não convém aos materialistas radicais. Até a sua tradutora Clemente Royer censura-o com veemência por desviar-se em tão bela rota e ainda se deixar levar pela ideia de um ser supremo. O Darwin não me parece bastante corajoso, diz ela no seu prefácio. Será por prudência que não vai ao fim do seu sistema, detendo-se a meio da cadeia de respectivas consequências? Quando espíritos ardorosos formularam consequências extremas, o mundo dos puritanos, escandalizando com a tese de que o planeta não descendia da linha reta da coxa de algum deus, protestou em altos brados. Ai, ai, ai. A tese de que o planeta não descendia da linha reta da coxa de algum deus. Jesus Cristo, né? Você vê, os caras, até para fazer a formação do mundo, eles estavam querendo desenhar com matemática, colocando uma humanidade em alguma coisa que podia estar criando isso, né? Então, você imagina o tamanho de um Deus para ter uma linha reta na coxa para poder criar um mundo, né? Estava ali, encostado ali. Oi? Haja DNA. Haja DNA, né? Haja materialidade para poder fazer isso, né? Imagino ele sentado no universo em algum lugar, né? Porque teve que dar um apoio ali, moldando com barro o mundo nas coxas ali para poder dar forma à Terra, né? Então, essa dificuldade que a gente tem
entre a ciência e a aceitação de um ser supremo, ela não é de hoje, né? Ela vem de muito tempo. Então, há o tempo de Flammarion e do nosso próprio Allan Kardec, era muito mais evidente os questionamentos, porque a ciência estava se desenvolvendo muito, né? E toda a parte de espiritualidade era muito nova, era muito difícil para essa divergência que tinha de entendimento entre as coisas, porque até onde a ciência podia ir era o limite da onde a espiritualidade começava a explicar algumas coisas, mas essa aceitação, sem ter uma provação, uma experimentação, né, o que a ciência precisava à época para poder estar provando as coisas, era muito difícil, então causava essas divergências de entendimento. Alguns seres humanos mais evoluídos, que já tinham uma capacidade de estar se questionando além da ciência, como o próprio Charles Darwin, apesar de não admitir a presença de Deus, não vinculava isso ao acaso, mas isso é uma inteligência maior. É alguma coisa que era capaz de estar nos guiando para que essa evolução acontecesse, sem citar especificamente isso como uma divindade, né, como Deus, influenciando diretamente, até porque sua parte científica ainda era bastante desenvolvida, mas também não ao ponto de ser de uma ignorância cega científica, de achar que só a materialidade e o acaso seriam os responsáveis aí por essa transformação, ou um processo único de adaptabilidade seria só isso suficiente para que a evolução e a ciência fosse a grande explicadora de tudo que acontece, né? E mesmo para você ver até quem seguia essas inteligências maiores, né, como o de Charles Darwin, faziam questionamentos pela postura dele de admitir a limitação que a ciência tinha de poder explicar algumas coisas, né? Então, faz parte do ser humano ainda hoje. A gente tem muita gente que questiona de maneira, não de maneira inteligente, mas de maneira só contraditória mesmo, sem argumento, sem dar espaço para uma explicação, ou de um entendimento maior, a existência de Deus, porque acha que é assim e ponto. Então, acabou-se a conversa. Quando acabou-se a conversa é porque limitou-se a capacidade de discussão e de entendimento. Então, é melhor virar a página. Então, hoje é assim, você imagina aquela época. É mesmo. Vira aí, Ricardo. Falta de humildade mesmo, né? Falta de humildade. A pessoa acha que sabe tudo, então não precisa de Deus. Como a gente não consegue entender, então é melhor abolir a ideia de Deus. É a tradutora de Darwin, que é a Clemence Royer. Essa moça não tolera... Clemence Royer, né? Esta moça não tolera que ainda se possa tomar Deus a sério. Ridiculariza igualmente os teólatras, sapateia sobre os destroços do teísmo e fulmina os defensores de uma entidade suprema. Só há um defeito de lógica nestes exímios pensadores. Pode ser essa presumida rigorosa lógica, soberanamente ilógica, é uma lógica ilógica, ainda mais quando os fatos e teorias consignados pelos darwinistas não comportam as consequências ridículas que lhes atribuem. E o mais curioso em tudo isso é que esses espíritos fortes, atordoados com a sua exaltação, não percebem a lacuna que persiste em manter entre as premissas e conclusões o seu raciocínio ilógico. Então, é isso. Eu também concordo com Camille Flammarion. Como a gente não consegue explicar uma coisa, é melhor dizer que é sonho, que é necessidade de ter Deus, necessidade de achar uma causa para o sofrimento. Então, é falta de humildade dizer, não sei. Que é inteligente, mas eu não sei explicar.
Melhor falar assim, né, meninos? As explicações vêm com a maturidade, Leila. Explicar o que acontece sempre vem com a maturidade. Foi tão mal interpretada o processo evolutivo darwiniano que substituíram a palavra os mais aptos para os mais fortes, quando, na verdade, força não tem nada a ver com o processo evolutivo. É a adaptabilidade. Foi isso que disse Darwin desde o início. Mas aí os ditos puritanos, aqueles que acreditavam numa pureza, inclusive deles próprios, principalmente a pureza deles próprios, alegaram que eles eram mais fortes, por isso que sobreviveram. Provavelmente nunca leram Darwin. Simplesmente pegaram a teoria evolutiva e substituíram a palavra aptos por fortes. E isso ficou na história, digamos, essa fake news, ficou na história por séculos. Muito tempo, né? Muito tempo. Ainda há pessoas que acreditam nisso. Lê do engano. Verdade. Vamos virar, então. O aperfeiçoamento dos órgãos. É preciso admitir um poder inteligente que é a seleção natural, de qualquer alteração acidental das camadas transparentes, a fim de escolher aquelas que, por circunstâncias diversas, podem, de algum modo, em um grau qualquer, favorecer a produção de imagens mais nítidas. Favorecer a produção de imagens mais nítida. Esse instrumento, se fosse multiplicado por 1 milhão, em cada um desses estados de perfectibilidade, perpetuando cada uma de suas formas, já melhorada, permitindo quase imediato abandono e destruição da antiga. Nos seres vivos, a variabilidade produzirá as ligeiras modificações do instrumento natural, e a seleção natural escolherá, com infalível habilidade, cada novo aperfeiçoamento realizado. Em outras palavras, esse aperfeiçoamento não ocorre da noite para o dia. Ele vem em substituição a algo que existia, mas que a sua utilidade, a sua necessidade não é tão clara. A nossa própria constituição, baseada em DNA, é um processo de mudança contínua. O que é uma doença autoimune a não ser uma mudança no comportamento do DNA? Então, nós precisamos entender que para cada nova, aspas, necessidade no nosso corpo, haverá um processo de adaptabilidade, não nosso, mas das gerações futuras. O nosso corpo já está constituído. Então, a mudança não acontece em nós. O nosso DNA não se modifica, graças a Deus ainda, ao ponto de que nós nos adaptamos às novas condições de um planeta. Essas condições virão com as gerações futuras. É por isso que o processo de seleção natural e evolutivo é tão lento. Vamos lá? Vamos. Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, fisiologista e zoólogo francês. No pensar dos mestres, não há solução de continuidade e a ação puramente constante de Deus vale para explicar tanto a origem como a sucessividade das coisas. Os discípulos, porém, pretendem ultrapassar os mestres e desnaturam as teorias de que se dizem os defensores, pobres defensores. O autor da teoria da unidade do plano, Geoffroy Saint-Hilaire, ao invés de pender para as negações de hoje, que hoje nos opõem, o sábio fisiologista se julga no dever de afirmar bem alto que, antes, viu na sucessão das espécies uma das mais gloriosas manifestações da potência criadora, tanto quanto um motivo de maior admiração, de reconhecimento e de amor.
Você imagina o tanto de cotovelada que esse senhor não tomou à época, quando ele estava afirmando, né, que existia uma potência criadora com motivo maior de admiração. Quer dizer, ele estava dizendo que todo mundo que estava ali se achando cientista, sabendo que se achando as pessoas mais inteligentes e capazes de explicar qualquer coisa, eram meras peças de um xadrez de alguém muito mais inteligente, muito mais benevolente, né, e que deve ser reconhecido e deve ser amado. Pior é isso. Colocou no final, tem que ser, além de ser reconhecido, deve ser amado, porque esse amor ele vai dar o sentido ao que esse ser maior está fazendo para a gente, né? Então, estamos falando de um fisiologista e zoólogo, né? Alguém que não só estuda as espécies, mas também estuda tudo aquilo que está relacionado à adaptabilidade de todas as espécies, né? Não à força, como o Ricardo falou muito bem. Então, uma pessoa que está completamente fora da época, né? Um entendimento muito maior, uma inteligência mais aberta, uma cabeça mais plena, né? E entender que realmente existe algo maior guiando e nos auxiliando, né? Para que a gente possa ter os aprendizados necessários e as adaptações necessárias para o nosso desenvolvimento. Então, coitado, fica tanto com pena do Etienne aí, que realmente deve ter tido alguns anos aí de pedradas e quase ter mais um pouco colocavam ele na cruz aí também, para admitir um negócio desse época. É mesmo. Vamos virar, Ricardo. Eu acho muito bonitinho. Quem é que fala agora? Sou eu, né? Você. Uhum. Eu acho muito bonitinho assim, o esforço que Camille Flammarion faz nesse livro de provar a existência de Deus de uma forma científica, né? Então, ele pega as refutações, aqueles que falam com coerência, e vai debatendo, e a gente tira só pequenos trechos, porque o livro tem que ler mesmo com muita atenção para a gente entender a intenção do autor, né? A antiga beleza do plano criador. Do ponto de vista da destinação dos seres e das coisas, longe de enfraquecer a antiga beleza do plano criador, ela o desenvolve e reforça grandemente. Se, em vez de uma mão a construir o protótipo de cada espécie animal e vegetal, admitirmos uma força íntima aplicada à matéria, isso em nada afeta a ideia de uma inteligência criadora e da finalidade da criação. É preciso ser cego para desprezar o índice evidente de uma causa poderosa e eterna. Pretender que a natureza se forme de si mesma e progride instintivamente numa direção constante para resultados cada vez mais perfeitos é confessar, em parte, que ela se encaminha a esse ideal devido a uma causa inteligente. Então, eu estou entendendo aí que Camille Flammarion está dizendo que não anula o fato da matéria e tendo leis que fazem com que ela vá progredindo, vai se aperfeiçoando, isso não anula a inteligência criadora, o plano criador, o plano que foi realizado. E aí eu coloquei o texto a questão número 1, que é Deus, do Livro dos Espíritos, já antecipando, nos ajudando nessa caminhada com Flammarion, onde ele diz: Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, ele não perguntou quem é Deus, ele perguntou que é Deus, o que faz, coloca ele numa condição de humildade, já tendo a certeza que não pode ser quem, que Deus não pode ser um ser humano como a gente, não pode ser quem, mas o que é, né? Ele nem põe um artigo "o", ele põe que é Deus, mostrando que a gente ainda não consegue alcançar que ele é a inteligência suprema do universo
Criador de todas as coisas. Querem falar, gente? Aí é um caso que ele coloca muito claro. É preciso ser cego para não perceber essas coisas. E quanto nós ainda somos cegos para não percebermos essas coisas. E É verdade. a dificuldade de a gente entender a benevolência de Deus e das limitações que a gente tem para poder trabalhar nosso próprio desenvolvimento. Olha só como o planeta se desenvolveu com a capacidade que a gente foi aprendendo de tecnologia, de melhoria em todas as áreas, então, da construção à medicina, né? Em qualquer área hoje em dia, a gente é um ganho de desenvolvimento porque a gente consegue trabalhar a nossa inteligência e acumular as coisas nos tempos necessários, né? Imagina se a gente tivesse capacidade de criar um carro na época medieval. Ia ser completamente difícil, né, de um cara andando num cavalo entender ali um veículo movimentado por uma coisa que ele jamais poderia entender, ia fritar a cabeça de qualquer um ali, né? Uma coisa que não tem sentido nenhum. Então, o processo evolutivo ele faz parte da paciência que Deus tem com a gente para que a gente possa ir absorvendo e trabalhando a nossa inteligência, para a gente poder entender passo a passo para onde a gente tem que ir. Então, ele vai dando um pouquinho de informação para a gente poder se desenvolvendo, né? É que a gente, às vezes, muitas vezes usa de maneira ruim, mas faz parte do processo e da benevolência de Deus, do plano, que a gente vá se desenvolvendo passo a passo, porque ainda somos crianças, ainda aprendendo a engatinhar, né? Tem muita coisa para a gente poder aprender, e esse aprendizado vem com o tempo, né? A gente nem tem capacidade para absorver tudo que tem de informação, e até no Livro dos Espíritos, várias vezes, algumas perguntas são respondidas que a gente não tem nem os órgãos, nem os sentidos, nem a estrutura necessária para entender algumas coisas que estão sendo perguntadas, porque nem a nossa linguagem ela consegue expressar o significado de algumas coisas. Então, é porque a gente ainda está em desenvolvimento, né? Estamos em muito desenvolvimento para poder seguir na nossa jornada evolutiva, mas que está dentro da benevolência de Deus, né? De deixar a gente passar por isso, para poder aprender. Exatamente. Então, vamos virar, né? Quem é agora? Ricardo. Acho que sou eu. As leis imutáveis de Deus. Por que capricho do acaso os órgãos se teriam gradativa e lentamente formada para essa comunicação de sentidos, ligada ao cérebro pensante, que só ele conhece e julga? Como explicar a técnica perfeita dessas construções? Por que a criação composta de gêneros, de espécie, de família? Por que pode o espírito humano estabelecer classificação baseada no conjunto dos seres? Como reconhecemos em tudo isso uma ordem geral? Todas essas perguntas respondem-nos com a lei da seleção natural. Explicam todos os problemas, repetindo que a natureza é arrastada a um progresso incessante, que despreza o mal pelo bom e tende sempre a realizar formas mais perfeitas. Um dos principais exemplos da seleção natural foi o da população de mariposas na Inglaterra antes e depois da Revolução Industrial, a lei do progresso. Bom, se nós formos analisar essas questões do progresso, e como comentamos no último encontro, o caso dessas mariposas, que foi devido à poluição, que as mariposas negras passaram a sobreviver mais que as mariposas brancas, a poluição principalmente do início da era industrial baseada em carvão, podemos entender que nós também influenciamos o meio. E a seleção natural irá agir para se adaptar a essas mudanças, assim como nós, que constantemente nos adaptamos às mudanças de eventos que nós mesmos criamos. Nós precisamos
ir mais devagar, respeitar as condições naturais de nosso planeta, porque ele, assim como nós, é um ser vivo, e nós habitamos um ser vivo, e não podemos destruir o ser vivo que habitamos, com o risco de nós mesmos deixarmos ou diminuirmos de quantidade de indivíduos dentro da nossa espécie. O risco maior que está ocorrendo hoje em nosso planeta, e com muitos agravos, é o risco de nós estarmos cometendo um suicídio natural, destruindo o nosso meio de vida por simples orgulho, vaidade e ganância. Quando nós temos que cuidar de tudo que está à nossa volta, desde as plantas que nos auxiliam a respirar e nos alimentar, aos seres vivos que nos dão suas vidas, por ainda necessitarmos de grande quantidade de nutrientes que estão em seus corpos. Mesmo que, muitas vezes, tratemos todos esses alimentos na disposição de um prazer, de praticamente um prazer do olfato e das células de nossa língua, nós devemos entender que o alimento é para sustentar esses corpos físicos enquanto aqui estamos. Porque, naturalmente, quando começamos a nos afastar da nossa estrutura física, ou seja, começamos a retornar ao plano espiritual, sentimos uma necessidade menor de absorção desses mesmos alimentos. Interessante, né, Ricardo e Marquinhos, que a gente pensa que já falou tudo, que Deus existe, tudo bem, não precisa falar mais nada, mas esse tomo 4, eu estou lendo aqui na sequência do programa, ele fala o destino dos seres vivos nessa terceira parte. Na quarta parte, ele conclui, quer dizer, seria nosso próximo encontro, ele conclui esse destino dos seres vivos, a construção dos seres vivos. Aí, na outra parte que a gente vai fazer, que é o capítulo 2, da mesma quarta parte, ele vai falar do instinto e da inteligência. Olha que coisa grandiosa que esse homem escreveu nesse livro. Parece um compêndio de vida, né? Fala aí, Marquinhos. Que é isso mesmo, né? A complexidade do que ele vai trazendo aqui para frente, da estruturação, principalmente da nossa capacidade evolutiva, para esse finalzinho, como você muito bem falou no começo do livro, para poder chegar em Deus, é uma construção extremamente inteligente, mostrando a interação homem-mundo, como a gente se desenvolve junto com o mundo, como a gente atrapalha o mundo, como o Ricardo acabou de falar, para poder chegar, mais uma vez, né, no amor que Deus tem pela gente, dando essas oportunidades que é para que a gente possa evoluir e ajudar na evolução do nosso mundo. Se é positiva a evolução do mundo, se é positiva a nossa evolução, a gente vai ter que entender mais para frente, e muitas coisas a gente já está começando a ver que não está tão positivo assim, né? Temos muitas coisas boas, mas temos outras que a gente precisa trabalhar. E esse entendimento, né, ele só vai se dar quando os homens realmente foram entenderem que eles precisam ser bons uns com os outros, né? E acho que aí a gente vai acabar tendo passos evolutivos muito maiores, né? Que a gente vai começar a olhar o todo, e não vai só olhar as coisas da individualidade, da ganância, como o Ricardo muito bem falou. A gente tem hoje a oportunidade, estudando esse livro, de olhar um compêndio fisiológico, um compêndio de biologia, um compêndio evolutivo e um compêndio de espiritualidade. Então, a Flammarion realmente trouxe várias estruturas científicas, técnicas e filosóficas, juntando com um contexto espiritual, que à época ainda estava em desenvolvimento, mas que é muito atual. Quando a gente olha na sua estrutura básica, quando a gente olha no que ele está querendo colocar para a gente, essa integração entre homem e natureza para chegar em Deus, ele coloca de uma maneira muito, muito inteligente, muito completa, como a gente colocou
realmente é um compêndio de informações que pegam várias coisas para a gente poder chegar em Deus, que é o que ele quer, na verdade, mostrar para a gente, né? Como Deus é grandioso e bondoso, e está dando tudo isso para a gente poder utilizar, mas porque a gente precisa aprender ainda a utilizar melhor. É isso mesmo, gente. O acaso é, como disse o Ricardo uma certa feita aí, que alguns chamam Deus de acaso. Então, é o acaso que organizou isso, é o acaso que fez aquilo, né? Mas o acaso não existe. Existe a inteligência humana. E é tão lindo a gente perceber isso. Eu como gosto de tinta, de pintura, hoje em dia, eu fico imaginando na época de Leonardo da Vinci a dificuldade dele pegar aquelas cores, movimentar aquelas cores, fazer aquele estudo todo das cores. Hoje você vai numa loja para comprar tinta, a quantidade de cores, e é um negócio, assim, é uma coisa tão grandiosa que eu fico pensando como nós já caminhamos evolutivamente, né? Se a gente pode mexer com as cores, porque antigamente na TV preto e branco a gente não via cores, hoje a nossa TV tem uma profundidade enorme, 3D, 4D, não sei o que lá mais de D, e você não valoriza, e fica imaginando que o homem é capaz de realizar tudo isso, mas ele é capaz de realizar tudo isso porque ele é filho de Deus. Então, nós temos o potencial da inteligência e o potencial do amor, que são as duas asas da evolução humana. A gente tem esse potencial, mas nós temos muita ajuda no desenvolvimento desse potencial, que a gente... nós somos herdeiros de tudo, né? Dessa caminhada evolutiva que existe dentro de nós. Então, isso que a gente vai ver no instinto e inteligência, eu imagino, a gente ainda não explorou bem essa parte, vamos começar a explorar, onde vem essa inteligência, esse potencial tão grande que o ser humano tem, né? Hoje, eu fico fascinada com o progresso. Eu que já vivi mais do que você e que já passei dificuldades maiores lá pelo início da... Eu quero saber o que essa menina está dizendo da gente, Marcos. Ricardo, ela está dizendo que nós somos seres muito jovens e ela já é um espírito mais velho, mas ela sabe que eu sou mais velho do que ela. É uma tolice. As minhas barbas brancas demonstram a minha tenra idade. Ô, Ricardo, isso que se dá a ficar pensando só na existência e não na vida. Exato. Essa menina está usando do nosso bom senso. É uma garota dessa vida. Gente, olha, mas o que eu queria dizer é o seguinte, que eu assisti, gente, o mimeógrafo, vocês não conheceram o mimeógrafo, que é fazer Qual de nós não fez aquela prova cheirando a álcool? E quem nunca ficou com a mão roxa? É mesmo. Do mimeógrafo. E hoje eu fico tão encantada com o progresso, com essa oportunidade de tanta cor, tanta coisa à nossa disposição. Eu acho que é por isso que o homem está ficando meio maluco, porque ele não consegue absorver tanta coisa. Nós precisamos desencarnar, encarnar de novo, vir com mais chips na cabeça, né? Para poder absorver toda essa gama de conhecimento que o mundo já oferece. Então, fala aí, vamos despedir, gente. Já está na nossa hora. Muito obrigado pela atenção. Nossa, E aí, fala aí, meninos, despeçam. Marquinhos, acho que é conosco. Tchau, boa semana, pessoal. Tchau, gente. Fiquem em paz e até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser. Se Deus quiser.